Eu gostaria de convidar o Dr. Baltazar Jorge Fael. Ele é um antigo magistrado do Ministério Público e trabalhou no Ministério Público apenas 2 anos, entre 2003 e 2005. Hoje, finalmente, eu entendi as razões porque é que ele abandonou o setor público, porque ele é muito informal, não é? E adora aquela informalidade. Não é? Não sei se alguém vai conseguir mudar, mas ele é pesquisador do Centro de Integridade Pública na área da Justiça e Anticorrupção há 18 anos. E faz parte também de uma rede que é designada por RedeGov, que é dos países de língua oficial portuguesa que trabalham precisamente com a temática anticorrupção. Doutora Fael, por gentileza, vamos escutá-lo com a devida atenção e tudo que disser no informal nós colocaremos no formal. Obrigado. Como? Aqui? Ok. Boa tarde a todos. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, é a primeira vez que tenho esta honra de falar à frente de um presidente. Portanto, é bastante gratificante para mim. E tenho esta ingrata missão de encerrar, portanto, os debates aqui ao nível dos painéis. Preferia eu que tivesse sido o Dr. Paulino ou o Dr. Tomás, que são pessoas muito mais experientes que eu. Só aquilo que eles falaram aqui deu para vos fazer rir, mas pensando, portanto, em coisas sérias, eu não tenho esse jeito. Lembro-me também de uma vez que fui a uma conferência também do Ministério Público e quando cheguei lá, antes já aconteceram muitos debates, quando eu entrei disseram, já chegaram os donos. Eu perguntei, donos de quê? Eu sempre não é dono do combate à corrupção. O combate à corrupção é feito por todos nós temos responsabilidades quando a corrupção está muito alta, quando a corrupção está baixa, cada um de nós tem que se sentir responsável por isso. E perguntar-se o que é que eu fiz para que a corrupção não atingisse, portanto, estes níveis. Eu não vou fugir daquilo que faço no CIP. Geralmente não sou não sou acadêmico. Sou mesmo ativista social e o CIP, a sua função é mesmo denunciar. E vou denunciar. E ainda bem que está aqui Sua Excelência, o chefe de Estado. Nós falamos muito na televisão, dizem, mas... E ficamos na dúvida, mas será que Sua Excelência nos ouviu? Mas hoje sei que vai me ouvir. Eu sei que vai me ouvir. E, portanto, aquilo que eu vou dizer, não entendam como uma generalização. Às vezes as generalizações ofendem as pessoas. Ofendem algumas pessoas, porque nem todos fazem o que os outros fazem. Existem, de fato, aquelas pessoas que primam por valores de ética e integridade e não podemos colocá-las todas no mesmo saco. Então, sintam-se tocados aqueles que não se primam por estes valores. Aqui fala-se,
Vou tentar repartir o tema que nos foi apresentado, dos desafios, etc., para o combate à corrupção. Eu penso que um dos primeiros desafios tem que ver com a falta de transparência. Há mais, claro, estes são aqueles que eu elenquei para falar aqui, mas nós notamos, por exemplo, nesta questão da transparência, que mesmo dentro daqueles que têm que combater a corrupção, estou a falar das magistraturas, e os últimos relatórios que eu vi, um dos últimos, na altura ainda proferidos pela doutora Bugil, referia-se a magistrados envolvidos em casos de corrupção. Mais uma vez, não estou a generalizar. Referia-se a magistrados envolvidos em casos de corrupção. Se você é que tem esta missão de combater a corrupção, é corrupto, que exemplo é que você está a dar para a sociedade? E nós sabemos que estas práticas existem. O CIP é quase um centro de recepção de denúncias. As pessoas não confiam no sistema judiciário. Digo isto abertamente. Confiam mais no CIP do que, por exemplo, ir ao Gabinete Central de Combate à Corrupção para apresentar casos. E nós é que temos que os aconselhar no sentido de que a instituição vocacionada para o combate à corrupção é aquela e vocês têm que seguir estes passos. Portanto, o CIP é um aliado do Ministério Público, o CIP é um aliado da Justiça, mas em alguns momentos nós sentimos que do outro lado não existe, portanto, a mesma abertura para colaborar com o CIP. Menção honrosa seja dada à doutora Ana Maria Gemo, que abriu-se de facto a celebrar um memorando de entendimento, um memorando de trabalho, como se refere, com o Centro de Integridade Pública, mostrando a abertura de que as instituições da justiça podem trabalhar com a sociedade civil. Espero que isto se expanda para todos, sejam as procuradorias provinciais e outros órgãos, que nós não somos inimigos. Nós queremos trabalhar com os órgãos da administração da justiça, emprestando aquilo que é o nosso conhecimento sobre a temática da corrupção. Mas também eu nunca vi, ao nível do nosso executivo, estou a falar do governo, por exemplo, um código de conduta dos titulares de cargos públicos, um código de conduta dos altos funcionários da administração pública. A legislação que é feita toda é para apanhar o peixe-miúdo. Eu penso que, e já se disse aqui muito, o exemplo vem de cima. E nós temos que ter isto como exemplo. É preciso sabermos que, para além da responsabilidade jurídica, existe a responsabilidade política. E estes instrumentos de autorregulação dos órgãos servem exatamente para que haja responsabilização política, independentemente de haver responsabilização jurídica. Não vou falar de um caso concreto, porque parece que estão à espera da responsabilização jurídica e não se tiram consequências políticas desse caso. Um caso recente que aconteceu. Mas também, ao nível dos nossos cartórios nos tribunais, a corrupção. E aqui alguém falou, penso que foi o doutor Paulino. E, portanto, os órgãos da administração da justiça, eu penso que deviam ser os mais impolutos, os mais limpos, que é para poderem combater a corrupção com maior afinco. A questão da lei. Este é um dos desafios. Existe impunidade, sim. No nosso país existe impunidade, existe aplicação seletiva da lei anticorrupção. E nós, mais uma vez, temos denúncias que nos são apresentadas por cidadãos que lidam com o judiciário. Eu não gosto, de fato, de estar a falar de nomes, mas há um caso que aconteceu ao nível do topo da magistratura. E esse caso, sinceramente, eu, há mais de 15 anos,
quase que durmo, quando se fala de corrupção, durmo e acordo a pensar nessa situação. É do envolvimento de um juiz conselheiro num caso de corrupção que foi relatado pela mídia. O processo foi ao Tribunal Supremo, nunca houve publicidade do que estava-se a fazer, não digo da matéria em concreto, mas o que estava a acontecer no processo. Eu, usando as minhas fontes, e não sou obrigado a revelar, me disseram que o processo morreu no Tribunal Supremo por questões processuais, com todas as provas do envolvimento deste magistrado num caso de corrupção. Lembro-me que, na altura, o Salomão Moiana ainda estava no ativo a exercer o jornalismo, e num dos editoriais ele disse que eu não paro de falar deste caso antes de se tirar as consequências. Por sorte ou por azar, o Salomão Moiana foi para a CNE e já ninguém mais pressionou este caso. O juiz está lá, está a exercer as suas funções, mas este assunto a mim não me sai da cabeça. O que quer dizer que, no fundo, me parece que há corporativismo, há protecionismo entre os magistrados quando se trata de casos de corrupção. Se nós formos perguntar a um oficial de justiça do cartório, o que ele diz é, quando somos nós, aqui embaixo, corre-se com o processo até a expulsão. Mas quando estão eles lá em cima, os processos já andam a camaleão e acabam desaparecendo. A aplicação seletiva da lei. Não se pode combater a corrupção aplicando a lei de forma seletiva. Não pode. Não se pode combater a corrupção olhando para o estatuto político, social ou econômico de quem está à nossa frente. Erro grave. Depois temos a questão das instituições de combate à corrupção, que são muito bem-vindas, e tivemos mais duas recentemente, Gabinete de Recuperação, Gabinete de Gestão de Ativos, temos o GFIM, temos o GCC, mas é preciso medir a efetividade destas instituições. Qual é a produtividade? Porque quando se cria uma instituição, é para ela produzir resultados. Quais são os resultados que estas instituições nos trazem? Não estou a dizer para fechar. Não estou a dizer para fechar o GCC e etc. Não, estou a dizer é preciso avaliar de tempos em tempos para ver o que é preciso melhorar, o que está mal, o que deve abandonar e várias situações. O objetivo de uma monitoria é sempre para melhorar o processo. Qual é a efetividade das nossas instituições? Já perguntamos isso? Qual é a efetividade do GCC? Qual é a efetividade dos gabinetes provinciais de combate à corrupção? Penso que temos que nos perguntar. E há uma coisa que é muito interessante. Eu penso que temos que estudar. Temos muito boa legislação. Quando houve a alteração da legislação anticorrupção, eu participei em debates, participei com estudos. Os estudos estão ali no CIP. Mas há uma coisa que nós temos que estudar. O nosso Sistema Nacional de Integridade funciona? O Sistema Nacional de Integridade tem que ver com o balanço entre as instituições. Há instituições que trabalham diretamente no combate à corrupção e aquelas que trabalham de forma indireta, mas também contribuem para o combate à corrupção. Alguma vez nós fizemos estudo do Sistema Nacional de Integridade? Como é que funciona? Em Moçambique, nunca fizemos. Mas dou-vos uma boa nova, o CIP está a fazer. Com peritos, com especialistas, e vamos oferecer. Não vamos cobrar uma 500. Vamos oferecer, dizer, estão aqui. Façam as reformas. Estão aqui. E não estamos a falar de teorias formais como leis, não. Prática. O que é que falha na prática institucional para combater a corrupção? Vamos oferecer. Como oferecemos muita coisa. A eficácia da legislação. Eu penso que a legislação muitas vezes é usada para beneficiar interesses em Moçambique. E trago aqui alguns exemplos. A lei de probidade pública, que o doutor Tomás Vieira Amado falou há bocado, ela previa uma coisa que se chama período de nojo ou quarentena. Não sei o que é que isto quer, não sei se percebem todos o que é isto.
período de nojo tem que ver com um determinado dirigente que exerce uma função numa entidade e, terminada essa missão, ele não pode, depois, imediatamente, entrar, por exemplo, para o setor privado, para uma área em que ele tenha tido um relacionamento relevante. Pura e simplesmente, na revisão da lei, isto foi retirado. E não foi retirado na Assembleia da República. A Assembleia da República simplesmente foi o veículo para fazer passar. E nós fomos ao debate e dissemos isto à comissão, à primeira comissão, que é errado. Queremos combater a corrupção ao nível dos titulares de cargos políticos. Estamos a tirar esta previsão legal. Mas este problema vinha do Executivo. Porque isto era um projeto de lei. O Executivo é que retirou. Não há período de nojo. Hoje o dirigente pode usar informação privilegiada quando termina o mandato e ele vai ao setor privado. Os 2 anos que ele devia ficar de período de nojo, isto foi pura e simplesmente. Nós apresentamos esta questão na auscultação na Assembleia da República. E notamos logo, no dia da auscultação, resistência por parte desta comissão. Por isso que eu, no início da minha intervenção, perguntei por que é que não se combate a corrupção ou não há meios para combater a corrupção ao mais alto nível. Esse é um aspecto. Os próprios deputados aqui têm uma previsão sobre conflito de interesses no seu estatuto. Quantos deputados já apresentaram situação de conflito de interesses quando estão a votar numa lei? Ou realizar um trabalho parlamentar? E quem fiscaliza? Uma vez, em jeito de brincadeira, conversar com um deputado, ele diz assim, eu disse, esta disposição é aplicada. Ele disse, o dia que aplicarmos isto, nenhum deputado participa nas sessões legislativas. O que quer me dizer que há uma abundância de conflito de interesses por parte dos nossos deputados. Estou a pegar os órgãos de soberania. Dar exemplos pequenos. Há deputados que votam em leis para o seu próprio benefício, ali na Assembleia da República, ou para benefícios de terceiros. E nós não tratamos desse tipo de matérias. E queremos combater a corrupção. Depois tem as questões dos beneficiários efetivos. Isto vem um pouco a propósito de que o CEP está neste momento a produzir o relatório paralelo sobre a implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é para enviar, parece que é para Genebra, qualquer coisa assim. E nós vamos dizer estas coisas. Não, como eu disse, não estou para esconder nada. Nós vamos dizer aquilo que não funciona. Já pedimos informações em várias instituições e nunca partilham informação. Há vários órgãos da administração da justiça sobre como é que... A questão da declaração de bens, o doutor Paulino também fez uma brilhante introdução. Quem fiscaliza os filhos dos dirigentes neste país? Viaturas de alta cilindrada, vinhos caríssimos, até tem lojas especializadas para comprar. Nunca trabalharam, não vão trabalhar e nem pretendem trabalhar, como disse o doutor Paulino. Onde é que arranjam aquelas viaturas? Com que dinheiro? Então, para que serve a declaração de bens? Serve para quê? Se não consegue ir a esses aspectos, ir questionar aquele indivíduo, onde você... A declaração de bens é o meu preventivo. Por que não se questiona estes sinais? Penso que o representante de Botsuana falou disso. Os sinais exteriores de riqueza. Não estou a falar de caça às bruxas. Quem investiga os sinais exteriores de riqueza que muitos ostentam neste país? Ninguém. A lei está ali para enfeitar. Qual é a eficácia, por exemplo, do processo eletrônico que foi introduzido de declaração de bens? Quando você pode declarar bens sem apresentar o comprovativo. Eu, como servidor público, assumo uma missão e declaro que tenho um Porsche. Não comprovei. Ao longo do meu percurso, vou desviando dinheiro do Estado, compro um Porsche, depois digo que já comprei. Com o agravante da questão de registro de bens em Moçambique ser grave. Registra quem quer. Registra um imóvel quem quer. Qual é a obrigatoriedade? Não existe.
Qual é a eficácia do processo de declaração de bens? Zero. Foi perguntado o porta-voz da Procuradoria, e desculpe-me, doutor Cunha, meu amigo, quantos processos que partiram a partir da declaração de bens? Ele não conseguiu dizer. Quer dizer, a nossa declaração de bens é reativa, não é preventiva. Mas a declaração de bens, na sua essência, é preventiva. Só quando o indivíduo é apanhado a praticar um ato de corrupção é que se corre para ir ver a declaração de bens. Vale a pena não ter. Este é um dos aspectos. E para encerrar, o papel da sociedade civil. E eu pergunto qual? A Convenção das Nações Unidas diz que os Estados têm que criar condições para a participação da sociedade no combate à corrupção. Quais são as condições que são criadas? Há denúncias. Quando a gente denuncia um fato, tornamos-nos inimigos daquela instituição de administração da justiça. Vou contar um episódio tão simples e real. Estávamos a fazer uma visita, não vou dizer sobre o que, porque os assuntos que são tratados lá são secretos, não sei por quê. Por mim, devia-se abrir tudo, mas pronto. E vai lá minha colega, estava no grupo, eu depois iria para uma província seguinte. E ela liga para mim, diz assim, ligaram de uma instituição da administração, ainda deixam mesmo de colaborar conosco. Ligaram-nos a dizer o que é que o CIP está a fazer aí nesse grupo. É um grupo de órgãos judiciários. O que é que o CIP está a fazer no seu grupo? Tem que voltar imediatamente. Quem nos safa é um doador que estava a fazer parte da missão. E que diz, não, o CIP está aqui como sociedade civil a acompanhar o trabalho. Se não fosse isso, teríamos sido enxotados do grupo. Então, qual é a participação da sociedade civil? Se as próprias instituições da administração da justiça não nos querem a trabalhar em colaboração, querem que seja qual o nosso papel? É mesmo denunciar e ficar à espera de ver a palhota queimar. Porque não há colaboração. Nós podíamos ser um grande acervo para o Ministério Público. Porque nós investigamos muitos fatos. Mas por causa deste corte que existe, ao invés de irmos entregar as investigações ao Ministério Público para dar prosseguimento, preferimos publicar. Mas por quê? Porque não notamos esta abertura para colaborar com a sociedade civil. Uma pergunta, quantas organizações da sociedade civil são necessárias? Quantas? Provavelmente é o CIP. E o CIP está a fazer um trabalho que o Ministério Público, a PGR, não fez, que é ir às localidades, ir às províncias, ir aos distritos, chamar a sociedade civil para se interessar sobre casos de corrupção, pagar investigações através desse programa, formar jornalistas em todo o país, nas 10 províncias, para as pessoas se envolvam no combate à corrupção. Vou dizer claramente, temos exceções muito boas de procuradores provinciais chefes que nos acarinham e que vêm ter conosco e dizem, queremos trabalhar convosco neste aspecto do combate à corrupção. E nós estamos lá. Estamos sempre abertos a fazer isto. Acho que já roubei muito tempo. Muito obrigado.